Dali Raça, bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal que está nos ouvindo, mas não está nos vendo. Fomos muito bem apresentados, né? Primeiro, a alegria de estar aqui nesse evento com essas pessoas, vendo algumas carinhas que a gente conhecia apenas virtualmente, reencontrando pessoas queridas como a Juscelia, fomos co-creators juntos, né? O Vini, gente, foi o primeiro a ouvir as loucuras do meu trabalho. Quando era aluno do IFSC, ele não entendeu direito, mas ele me apoiou, que foi muito importante, né? Ele podia ter dito na época assim, não, tá maluca, não faz isso aí não. Ele disse, não, eu não entendi, mas vai que vai dar certo. Então eu sempre conto essa história porque a minha trajetória passa por esse encontro com ele lá em 2014, né? E já tivemos algumas vitórias juntos. O Vini é um dos caras mais pé quente do turismo de Santa Catarina também. Estávamos eu e Juscelia lá no Prêmio Nacional de Turismo, nós dois fomos premiados, adivinha que era o nosso Cicerone. Então, Salomão, foi uma ótima escolha trazer o Vini para cá também. A Gabi, a gente descobriu que se conhecia, né, 2010, de um Priscas Eras do Couchsurfing. Para quem não conheceu, isso era tipo um Orkut de viajantes na época. A Sharon também a gente se conhece de lá. Bom, pessoal, estou com essa missão de mediar, sou um comunicador nato também. A gente organizou uma forma de, primeiro, apresentar, trouxemos algumas perguntas comuns, e havendo também perguntas da parte de vocês, de turismo, a gente vai passar o microfone também. Tem alguém que é de fato da área de turismo que está aqui hoje para a gente ter uma ideia? Boa, legal. Tudo bom? Tudo bom, Thaís? Tudo bom? Bacana. Então, depois a gente vai passar para vocês também. Galera, foram apresentados nossos participantes, mas eu vou pedir primeiro para que eles, pelas palavras deles, se apresentem. Começando de lá para cá, Juscelia, 3 minutos para o teu oi inicial. Bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada, Rodrigo. Deixa eu testar. Está todo mundo ouvindo direitinho? Tá, show. Bom, eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que a gente faz, né? A Smart Tour é uma startup que trabalha com tecnologia voltada para a gestão pública. Então, nós somos uma GovTech, uma Turistech, uma GovTech, e o nosso cliente principal é ele, é a gestão pública do turismo. Então, o que a gente faz? A gente consegue mapear a jornada do visitante na cidade em tempo real, enquanto ele está na cidade, recebendo um conteúdo, e aí a gente tem de parceiro o Rodrigo também, recebe um conteúdo de qualidade e gera informação em tempo real. Então, a gente consegue perceber o fluxo turístico na cidade e também a aplicação de pesquisa de demanda turística através de internet das coisas. Então, a Smart Tour foi a primeira startup... Primeiro, nós somos os dinossauros assim, da tecnologia no turismo, a utilizar a tecnologia de ponta para a área de turismo, né, e para a área de gestão pública também. Iniciamos ali em 2018 e hoje estamos entre as principais startups de turismo do mundo. Então, o Co-Creation fez parte lá, quando começou essa ideia também, surgiu ali, apoiou. O Vini também apoiou a gente, quando ele nem sabia o que era, mas ele disse, vai, vai que dá certo. E conseguimos nos posicionar hoje representando o Brasil fora também. Então, é uma trajetória que envolve muitas mãos, né? Muitas pessoas fazem parte da onde a gente conseguiu chegar hoje. Então, basicamente, é isso, em 3 minutos. Excelente. Pessoal, aproveitando e chamando sempre as nossas redes sociais, né? Quem estiver participando do evento e for marcar, a gente passa as nossas depois, mas marquem o Co-Creation Lab, TXM, e a FIM Brasil, que são os eventos que a gente consegue levar mais adiante. Às vezes, um story nosso vai alcançar um público que não nos conhece. Então, faz uma diferença bastante grande. Faço esse pedido para vocês que estão com a gente aqui. Tá contigo, Vini. Bem-vindo. Beleza, obrigado, pessoal. Stipe, bom dia. Bom dia, Juscelia, bom dia, Gabi. Olha só, vou começar ao contrário. Quem sou eu para podar a ideia do Stipe ou da Juscelia lá no começo, gente? O negócio é depurar, ajudar e palpitar, porque é bom palpitar, né? Então, não, gente, vamos lá, vamos tocar ficha que vai dar certo, certeza. E está aqui 2 referências nas suas áreas. E quero começar agora mesmo falando o seguinte... Que bom que a gente do turismo, a gente está se inserindo no ecossistema de inovação cada vez mais. Talvez lá em 2016, assim que o prefeito ganhou, a primeira vez que ele ganhou a eleição, ele nos chamou e a gente propôs a fusão da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. E o trade turístico queria basicamente me matar e matar todo mundo envolvido com essa ideia. Mas a intenção era justamente beber da fonte de quem estava dando certo, de quem dá certo, que no caso é o ecossistema de inovação de Floripa. E a gente sabe que todo destino turístico ele tem um ciclo de produto que vai e vem. E a gente estava vivendo um momento
de decadência no produto turístico como um todo, no destino turístico como um todo, como Floripa. Então, pô, a gente precisa se agarrar em quem está dando certo para conseguir estabelecer conexões para que a gente volte a crescer. E é muito bacana, e todas as vezes, de vez em quando eu estou triste, eu vejo o vídeo da premiação de vocês, que vocês ganharam o Prêmio Nacional de Turismo lá em 2019, e junto com o Santiago Edo, que era da Reviewer, agora é Armo, também daqui, e a gente percebe que existe agora toda uma batalha muito além do que a gente achava que ia rolar, do tipo, criar uma vertical na CAT da área de turismo, do tipo, as principais turistechs do Brasil estão aqui em Santa Catarina. Em todos os grupos de trabalho relativos a turismo e tecnologia, Floripa, Santa Catarina está lá ensinando, talvez, boa parte do país a fazer o negócio. Então, a gente fica muito satisfeito de poder ter contribuído um pouquinho lá no começo para fazer essa união desses dois sistemas. Então, para começar, essa é a minha fala. Obrigado, Vini. Gabi, bem-vinda. Chegou ontem, né? Cheguei Nossa ontem. convidada internacional. Bem-vinda. Obrigada. Cheguei ontem dos Estados Unidos, um pouco cansada ainda, mas beleza. Feliz de estar na ilha, um lugar que eu amo muito. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de hablar, estou falando espanhol já, de falar um pouquinho, falei que eu estava cansada, falar um pouquinho do turismo e, especialmente, o turismo como uma força econômica importante, né? Esse é um evento de negócios, é um evento de inovação. Às vezes o turismo não é visto como uma ferramenta econômica importante, mas ele é realmente, para vários destinos no mundo, a fonte principal de renda de comunidades, de pequenos empresários. Então, muito importante estar dentro desse evento, trazendo o turismo como uma ferramenta econômica importante. Eu sou a diretora para a América Latina e Caribe da ATTA, Adventure Travel Trade Association, conhecida como ATA na região. Nós trabalhamos com turismo de aventura, no sentido de turismo de experiência, cultura, natureza. Um turismo mais sustentável, onde a nossa missão realmente é ajudar os pequenos empresários a fazer um turismo com maior qualidade, cuidando do meio ambiente e das pessoas. Então, nossa missão é apoiar esse nicho de turismo, onde a gente vê que deixa muita renda no destino, muito preservação da cultura local, preservação do meio ambiente. Então, essa é a nossa paixão. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Gabi. Pessoal, a gente tem uma divisão. Primeiro, eu vou fazer algumas perguntas gerais, né, para tirar perspectivas de cada um sobre o mesmo assunto. Depois, a gente vai esmiuçando um pouco essas perguntas. Lembrando que o microfone passa para vocês lá no final, no último bloco. Bom, primeira pergunta, né, associando tudo isso. Gente, vou começar agora de dar para cá. Gabi, qual é a diferença como é que tu vê a diferença entre turismo inteligente e turismo de tecnologia? São coisas que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Qual é a diferença na tua área? Bom, na área de... Cada vez mais, depois da pandemia especialmente, a tecnologia é um aliado para o turismo, né? O pessoal, a tendência é que tocar cada vez menos. Então, serviços de tecnologia podem atuar muito. Tecnologia 3D para incentivar o turista, inspirar ele a querer conhecer, mas nada substitui a viagem, nada substitui os cheiros, provar a comida, apertar a mão de uma pessoa local. A tecnologia é uma ferramenta de educação, de conscientização, de atração, de promoção, porém, realmente, a visita do turista é muito importante no destino. Deve ser feita de maneira inteligente, e isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de turismo, a gente sempre pensava muito, qualquer turista tá bom, quanto mais, melhor. Porém, a gente sabe que antes da pandemia, o mundo estava passando por um momento de overtourism, ou seja, um turismo exagerado, um turismo destrutivo, onde as populações locais não se sentiam confortáveis, onde você muda a cultura do local para atender o turista. E o turista, na indústria do turismo, ele é chamado de guest, convidado, e deveria ser tratado assim. Então, as medições, a política pública e o turista devem pensar muito bem no impacto que a gente traz no destino. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para fazer um turismo mais inteligente, com respeito ao meio ambiente e às populações locais. Contigo, Vini. Obrigado, Gabi. Você está gravando, eu quero a fala da Gabi agora para usar, porque é espetáculo, né? Olha só, conceituar é sempre muito difícil e a gente tem que ter bastante cuidado com as palavras, coisas e tal, mas, grosso modo, acho que dá para dizer que o turismo
de tecnologia é aquele que os atrativos principais são aqueles relacionados com a tecnologia. O turismo inteligente é aquele que são os meios, etc. É todo um back-office, são todos os dados, informações e o conhecimento gerado a partir de instrumentos que a gente consegue capturar a informação e tratá-la para bem utilizar. Então, para dar um exemplo, talvez aqui em Floripa, né, a Rota da Inovação, que está a terceira ou quarta tentativa de fazer funcionar, ele é um produto de turismo de tecnologia, né? Agora nós vamos lançar esse mês ainda, em 5 pontos da cidade, uma solução de realidade aumentada. E a gente tem o Sebrae como grande parceiro, a gente contratou uma das empresas credenciadas, que é a Cafundó, lá de Porto Alegre, se não me engano, para fazer essa solução, e vamos lançar em 5 pontos, quer dizer, na Ponte Estilo Luz, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio, Mercado e no Totem da Beira-Mar, a realidade aumentada para interagir com o turista e também com o morador. Esse também é um tipo de turismo de tecnologia. Já as coisas que a gente usa, por exemplo, nas soluções da Smart Tour, ou da Tour Data, ou da Turqual, ou da Armo, ou de outras empresas do nosso ecossistema ou de outras, servem para a gente dar, para a gente aperfeiçoar tanto do ponto de vista da gestão, quanto aperfeiçoar a busca do turista por informação, quanto aperfeiçoar a experiência dele no destino. Então, acho que tem uma linha, não é exatamente tênue, é uma linha que separa bastante o que é a utilização de recursos para tornar o destino inteligente, do turismo de tecnologia, que é o atrativo ter um aspecto tecnológico embutido. Visitação do museu lá da PUC, de Porto Alegre, por exemplo, turismo de tecnologia, fechou, beleza. Visitar a NASA, idem. Então tem essa linha bem clara na minha concepção. Não sobrou nada para falar. Tem todos os pontos aqui, então não tem muita coisa a complementar, mas eu acho que essa definição que o Vini deu é isso. O turismo inteligente é quando a gente consegue utilizar a tecnologia para ajudar em todos os outros pilares, né? Então a gente tem muitos pilares que fazem parte: governança, sustentabilidade, mobilidade, segurança, enfim. São 9, 8 ou 9 que a gente tem. E utilizar a tecnologia, ela está presente em todos, né? É saber utilizar de forma correta para que a população desses destinos, ela também usufrui. Então, quando a gente fala em turismo, a gente sempre pensa no turista, na outra pessoa que está vindo. Mas o turismo só é bom para esse turista se a própria estrutura da cidade for boa para o seu morador também. Então, a experiência do morador também é importante. E no nosso caso, no caso da Smart, não é só o turista que utiliza, né? O morador local. Eu, particularmente, não conhecia muita parte da história de Floripa e fui conhecer montando a tour aqui. E tem muita gente que nem sabe realmente da história do que está acontecendo no seu destino, não conhece o destino, né? Então, é importante usar essas tecnologias para isso. E quando a gente fala em turismo de tecnologia, e muita gente acha que Floripa ela tem um conceito de destino inteligente porque é um polo de tecnologia. Mas o turismo de tecnologia é isso que o Vini falou, é quando a gente está vem muitas pessoas também para negócios na área de tecnologia que não envolve necessariamente o turismo, mas envolve, porque tem a experiência do turista também. Então, há uma linha bem tênue mesmo, mas que há uma diferença. Então, eu ficaria com o destino inteligente como saber usar as tecnologias para o benefício próprio e da população em geral também. E aí o turismo de tecnologia é mobilizar um pouco do turismo em cima do que a gente tem aqui de tecnologia. Perfeito. Eu vou complementar a fala da Juscelia com 2 coisas. Primeiro, uma expressão que eu uso é microturismo, né? Turismo, no conceito, ele preveria uma viagem, um deslocamento, e a pandemia nos mostrou isso primeiro, né? Que a gente conheceu os próprios lugares, não só dentro do Brasil, mas conhecer Santa Catarina, conhecer o nosso bairro, né? 70% do meu público é morador da Grande Florianópolis, o que mostra que tem um potencial de aproveitamento. Quando a gente fala em desenvolvimento de região, conhecer um lugar da minha própria cidade que eu não conheço, a gente está fazendo um turismo de uma maneira mais moderna. Então, isso vai ao encontro. E a Juscelia usou outra palavra importante que eu quero usar de gancho para uma segunda pergunta. Desculpa, gente, o Manezinho nasceu falando no 1.5 do WhatsApp. Eu falo acelerado, né? Então eu vou baixar um pouquinho a rotação. Tá? Nós já nascemos no 1.5. Governança. Como é que funciona isso, Juscelia? A gente tem como é que a tecnologia, né, a inovação auxiliam na governança? Essa é a minha pergunta, que agora começa por ti. Vini, te deu mal, agora eu vou tirar a tua fala.
Bem, a parte de governança é o que gere, né, é a estrutura de um destino turístico. Então, a gente pode trabalhar muitos pontos dentro de uma cidade, mas se a governança, se a base da estrutura do destino, ela tem que estar atuando em conjunto dentro disso, né? E a tecnologia aí ajuda com dados, né? Dados e informações. Então, o setor do turismo foi o setor que, por último, começou a utilizar a tecnologia para isso. Então, até quando surgiu a Smart Tour, e a Smart Tour surgiu a partir de uma fala de que o turismo vivia de achismos. E é louco isso, né? Com tanta informação em pleno século XXI, a gente pensar que destino ainda vive, muitos destinos vivem de achismo. Aí eu pergunto para o Vini, como é que é tomada as decisões da gestão pública, da Secretaria de Turismo dentro de uma cidade? Baseado em quê? Como é que você direciona dinheiro público, que é um dinheiro que tem que ser otimizado e tem que ter o máximo de retorno com o mínimo aplicado? Então, a tecnologia ela vem para isso, né? Ela vem para auxiliar na geração de dados, na inteligência de tomada de decisão. Eu acho que essa é a principal deixa, né? A inteligência na tomada de decisão. E os dados auxiliam. Você tem que conhecer quem é aquele turista, de onde que ele está vindo, para conseguir investir, enfim, de uma forma mais assertiva, né? Uma tomada de decisão rápida e assertiva. Vini, só um pouquinho, o jornalista aqui, né? Voltar um pouquinho para quem não é, para quem chegou de Marte, o que é a governança antes, né, professor? E daí para responder a pergunta. Beleza, a governança é toda a superestrutura que a gente tem de entidades públicas e privadas que fazem parte em algum momento da gestão. E a gente lá em 2017, já que o Stipe é jornalista, em 2017 eu assumi, depois de 11 anos como professor do IFSC, não, beleza, a gente já está com cargo de gestão, cargo público e tal, a gente está safo. E aí no dia 2 de janeiro, no mesmo dia que eu assumi, já veio a imprensa falando quantas milhões de pessoas estão em Floripa agora? Qual é a taxa de ocupação? Como é que foi o Natal? E eu assim, eu vou ver em algum documento que tem aqui na secretaria para responder. Não tem. E a imprensa quer. Não, mas quanto? Não adianta dizer que não, a cidade está cheia. Não, mas quantos? Canasvieiras está cheia, é o centro, qual local? Meu Deus, eu não sei, eu preciso ter informação. E aí a gente busca informação, a gente começou a buscar informação aonde? Nos outros elos que fazem parte da governança. Então, primeiro a gente expandiu o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, que tinham 11 participantes para 27. Então, a entidade que quer participar, beleza, está lá. E aquelas que não estão no decreto que regulamenta a criação e o dia a dia do CONTUR, ele pode ir lá participar e dar opinião, porque quanto mais gente, não é que vira um assembleísmo, não, tem toda uma metodologia, mas quanto mais informação do Sindicato de Hotéis, do Floripa Convention, da Abrazel, da BAV, etc., as entidades todas, é bom para a gente se fortalecer. E logo depois, lá em 2017, conversando com a Juscelia, conversando com outras empresas aí de tecnologia, e tendo sempre o Sebrae como parceiro, acho que é sempre importante frisar, não é porque o Carlos está aqui me vendo que eu estou falando isso, mas ele sabe que eu sempre falo tudo que é evento, a gente conseguiu buscar as soluções do Sebrae para nos ajudar nessa questão da busca da informação, e mais do que isso, de ter um dashboard quase que diário, a gente tem diário, eu não consigo acessar todo dia, mas se quiser dá para acessar todo dia, para saber como é que está a Floripa nas redes sociais. Pô, eu tenho a Armo que me dá essa resposta. Não só os atrativos públicos, mas todos os restaurantes e todos os meios de hospedagem, tudo que sai no TripAdvisor, no Facebook, no Google, no Yelp, a gente acessa, e toda sexta-feira à tarde a gente faz uma reunião fechada, a gente não tem ninguém sexta-feira à tarde, para sentar com os 4 ou 5 que cuidam dessa parte na secretaria, para olhar isso aí. A mesma coisa, os dados, obviamente, da demanda turística, da pesquisa de demanda turística, que não faz mais no papelzinho, ela está disponível em QR Code, uma porrada de lugar. Aí é a solução da Smart Tour. E não só a demanda turística, porque daí tem o conteúdo ali, mas falando do conteúdo de cada local que está. Mas a gente tem essas informações lá num repositório de dados interessante que chupa dados, não é o termo correto, ok, perdão, pessoal da tecnologia, mas que chupa dados de outros locais, como é o pessoal da Turdata, e outras soluções que nos dão, de fato, um cenário do que está acontecendo. Então, hoje, se vocês me perguntarem, Vini, quantos turistas a gente teve em abril aqui em Floripa? Pô, eu sei dizer com alguma margem de precisão. Então, antes o pessoal falava assim, tá, DataVini, fala aí mais ou menos quanto. E eu, meu Deus, agora o DataVini está um pouco mais preciso, não é DataVini, é um DataSetur. São dados, de fato, que a gente consegue olhar e falar, olha, em Canasvieiras tinha gente pra caramba. O Ironman trouxe, de fato, uma ocupação de X%
no norte da ilha, no centro, até no continente, coisa e tal. O que eu preciso melhorar para as próximas edições, de determinado evento ou de determinado período do ano? Então, a gente está calçado justamente de dados, e não do achismo. O gestor que entra tem uma ideia preconcebida, ou alguém chega e fala, tens que fazer isso, tá bom, vou fazer porque tu pedisse. Agora a gente pode argumentar, fazer ou não fazer, com base em inteligência, né? Me parece, Vini, que isso vira política de Estado e não de governo, né? O que é bastante diferente. A partir do momento que tu tem isso, não interessa qual é o governante que está lá, aquele legado fica, né? E é construir isso, né? Acho que esse é o caminho. Vou mudar um pouquinho. Gabi, tem algo nessa linha que faz sentido para ti, essa governança? Por favor. Tenho sim. Bom, essa questão da medição no turismo é um problema muito sério no mundo, porque a gente tem um olhar muito, muito superficial. A maioria dos governos estão baseados em quantidade de pessoas que chegam no destino, no aeroporto. Isso é um dado muito, muito simplista do que a nossa indústria traz para a economia local. E os ministros de turismo, por exemplo, têm essa pressão. Precisamos aumentar drasticamente a quantidade de pessoas que estão visitando, vamos dizer, o Brasil. Porém, o que a gente tem que olhar são outros impactos. Quanto de dinheiro, na verdade, está ficando no destino? Porque, assim, a população, por exemplo, existe um gráfico muito bacana do Chile, milhões e milhões de pessoas chegando no Chile, mas o dinheiro que está ficando no destino não mudou. Ou seja, está indo para grandes corporações, na maioria das vezes, no turismo mais massivo, são corporações de fora do país, que empregam pessoas na liderança. Ou seja, quanto que está deixando no destino de impacto, quanto que está deixando de impacto... esses dados quantitativos são fáceis, dados qualitativos, muito difícil. Por isso que a tecnologia, outros tipos de maneiras de mensurar essas informações, a população local está feliz, a gente está conseguindo manter a cultura local, a gastronomia, os hotéis, os pequenos empresários estão se beneficiando ou está tudo indo dinheiro lá para o Trump dos hotéis Trump? Então, assim, essa é uma pergunta que a gente sempre faz. E governança, como você falou, é público-privado. Na América Latina, a gente às vezes não quer se envolver. A gente fala, não, mas envolver com governo, política. A gente tem que se envolver, né? A gente tem que se associar, a gente tem que se unir para apoiar o governo a tomar decisões na direção correta. A gente fez um estudo, por exemplo, com o Banco Mundial, onde a gente viu que precisamos de 10 mil turistas para deixar $1.000 de turismo massivo, ou seja, grandes cruzeiros, grandes cadeias, corporações, hotéis de grandes corporações internacionais no destino. Comparado com turismo de pacotes mais específicos, a gente precisa de 50. Turismo sustentável, de natureza, de comunidade, 4 turistas deixam a mesma quantidade no destino. Então, nosso desafio é pensar que tipo de turista você quer receber, que tipo de posicionamento como destino vocês querem se posicionar para atrair o melhor turista. Um turista que venha com respeito ao seu meio ambiente, e que deixe dinheiro também, e que a população local possa se beneficiar. Então, não é mais turista, é melhor turista, é um turista que seja responsável. Cada vez mais no mundo tem turista que tem que assinar carta compromisso. Eu vou respeitar, eu não vou jogar lixo, eu não vou... Ou seja, que as políticas públicas sejam feitas com todos, e todo mundo tem que se envolver. Os locais, público-privado tem que estar envolvido. Trazendo um pouquinho, a Gabi está trazendo conceito primeiro de turismo de base comunitária, né? Para a gente o TBC, que é aquele turismo que desenvolve principalmente a comunidade, e um conceito mais novo é o turismo regenerativo, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. O regenerativo, ele diz o seguinte, olha, não adianta só fazer a base comunitária, o turismo sustentável já não dá mais conta, a gente tem que criar conexões entre as pessoas e os lugares e fazer com que todo mundo tenha uma ação equilibrada no turismo, e tanto quem recebe quanto quem sai melhor do que chegou. Então, acho que é essa qualificação que a gente está falando, né? Agora, vou devolver uma outra pergunta. Como é que eu consigo fazer isso sem ter que cobrar muito de quem está visitando e tornar isso acessível? Sem fazer turismo de massa, por um lado, né? Que daí eu consigo distribuir e fazer com que mais gente venha, e aí, por outro lado, fazer com que aquele turismo seja qualificado. Como é que eu vou chegar nesse meio termo? Devolvendo a pergunta, pode ser daqui para lá, Gabi. Essa pergunta sempre acontece, né? Mas não vai ser... Se eu estou falando de grupo pequeno, se eu estou falando de visitar, fazer uma experiência mais importante, não vai ser mais caro? Duas coisas. Primeiro que, às vezes, você está falando de produtos locais. Quando a gente fala de trabalhar nesse tipo,
a gente não vai estar servindo bife Angus de almoço, a gente vai estar comendo qual que é a fruta da época, qual que é o produtor local, então não necessariamente vai ser mais caro. Segundo, não é preço, é valor. Quando a gente pensa em produto turístico, a gente não pode pensar, o turista vai pagar mais. Todas vocês podem ver pesquisa da Booking.com, da Expedia, dessas grandes que falam que o turista, cada vez mais, ele é mais consciente. Ele está disposto a pagar um pouquinho mais, por exemplo, para compensar o carbono da viagem dele, para dizer que ele todo ano uma parte para a comunidade local, porque ele entende o valor disso, o valor de deixar o lugar que você visitou melhor. Ele entende o valor e o papel que ele tem. Como uma parte do turismo, o turista faz parte. Antes era uma coisa assim, vem e faz o que você quiser, você não é parte disso, né? A gente quer você aqui. Hoje o turista está se despertando e entendendo, eu tenho um papel nisso. Então, se você educá-lo, se você explicar, se você falar, olha, a viagem custava R$20, mas se você pagar 25, a gente está compensando o carbono, a gente está doando para uma entidade local, a gente está fazendo isso, 99% das pessoas vão pagar esse pouquinho a mais. Então, assim, não se preocupa tanto com o preço, preocupa com o valor da experiência que você está causando, eduque o seu turista, convide ele a fazer parte do processo. Só assim a gente vai fazer um turismo regenerativo. Uau! Uau! Que beleza! Exclusividade não significa luxo, né? E a exclusividade é o que a gente precisa e é a ponta do iceberg do turismo, né? A gente fala, mas exclusividade vai custar uma diária de hotel R$5.000. Cara, exclusividade é uma coisa, luxo é outra. Não necessariamente estão ligadas. Todo sonho de destino, de gestor, são 3 coisas, né? Aumentar a quantidade de turista, cara, mais ou menos. Aumentar o gasto médio diário, aí sim. E diminuir a sazonalidade. Quer dizer, no caso de Floripa, que o cara venha de março a novembro, né? E aí está aqui a Thaís, que foi muito tempo executiva do Convention, turismóloga. Está aqui a Elaine, do Convention. O pessoal trabalha muito nos eventos. E Floripa faz anos que não vende mais janeiro e fevereiro. Dezembro não precisa vender mais, porque já tem o fluxo, coisa e tal. E esse turismo de massa, não necessariamente ele ocorre só em janeiro, mas principalmente aqui pela quantidade de pessoas, ele não vai deixar de existir. Isso acontece em todo o destino do mundo. Tem um destino que recebe centenas de milhares ou milhões de turistas, o turismo de massa vai acontecer. A tentativa da gestão é sempre empurrar esse pessoal que venha só nas férias escolares e quando ele tem férias também, que, vamos lá, no Brasil é em janeiro, grande parte do assalariado, né, que é quem pratica mais o turismo de massa, é janeiro, empurrar esse pessoal para outras promoções em fevereiro, março, abril, fora dos eventos, que são fantásticos. O Ironman, a turma gasta 700 pila por dia e fica 12 dias aqui. É isso que a gente quer? Não só isso, mas enfim. E é isso que do turismo de base comunitária é muito legal. Eu vou falar do Sebrae de novo, mas nós desenvolvemos um trabalho bem legal, Prefeitura, Sebrae e Amora, a Associação dos Moradores do Ratones, para criar um atrativo que hoje já é produto, que é uma outra questão importante. Atrativo tem aos montes, em tudo que é lugar, produto tem pouco. Né? Atrativo, ninguém sabe como comprar, como é que faz. Produto dá para comprar direitinho, na, entre aspas, prateleira. Lá no Ratones Rural está massa, lá no Monte Serra, com o Instituto Wilson Gro, Padre Wilson Gro, com o pessoal da comunidade está massa. Estamos começando agora o trabalho na armação no Rio Vermelho, do turismo de base comunitária. Então... Mariquinha, né? O pessoal montando rolê também, né? As Cidades Invisíveis. Também, está fantástico, maravilhoso. Então, e essa inter-relação turismo com cultura de uma maneira geral, vou tornar mais amplo, que aí você pega gastronomia, você pega arte urbana, etc., que a gente tem que fazer, que não depende do clima. Diferente de um lugar que tenha 30 graus em julho, a partir de agora, tipo, hoje já não dá para tomar banho, gente, na praia. Então, o que nós vamos fazer, além dos eventos das baladas em Floripa? Cara, trabalhar TBC e trabalhar coisas diferentes. E trabalhar um troço tem muito a ver com o teu trabalho, trabalhar, que tem a ver com o trabalho, ficou meio bizarro. Que é, por exemplo, um projeto agora que estamos fazendo com o pessoal da diretoria de visitors do Convention, que é o Staycation. É o turista, Floripa para quem é daqui, ou Floripa para quem é de casa, é o nome. Que é justamente ter descontos nas atrações, nos meios de hospedagem e nas atrações em geral, para que esse cara de Floripa ou da Grande Florianópolis, que é no caso do nosso projeto, consiga usufruir dos equipamentos daqui. Então, trabalhar essa questão, porque a renda não necessariamente está lá no cara que eu vou buscar lá longe, que eu vou gastar um dinheirão em promoção. Pode ser do cara de São José, Palhoça, Biguaçu, que vai, de repente, gastar igual
e vai, de repente, num período que não tenha turista, que vai fazer movimentar a roda. Desculpa se eu falo muito, me corta, tá, Rodrigo? Não, perfeito. Inclusive, eu te dar um exemplo do que aconteceu no passeio meio de um casal que se formou, ele saiu do Rio Vermelho e ela saiu de Santo Amaro, se conheceram no centro. É praticamente uma viagem para cada um, né? Vamos combinar, né? Dá uns 35, 40 quilômetros para cada um. É um microturismo, né? Bacana. Para mim nunca sobra nada no final. Não, o Vini eu estou fazendo esse vai e vem, eu estou deixando lá uma cara. Eu acho que essa pergunta que tu fez, essa questão, é a questão de que vale 1 milhão, né? Quem conseguir responder isso é o que o mundo inteiro quer saber. Eu acho que a gente tem que concentrar uma mudança de mentalidade, aí voltando um pouquinho para a parte de gestão pública também, total, né? Se a gente comparar a Floripa de 30 anos atrás com Floripa hoje, como ela soube explorar o turismo, né? Explorar o turismo não é explorar o turista. Então, e aí eu volto a dizer de novo que a população toda paga o pato, porque eu morei na praia há muitos anos e quando chegava verão, meu Deus, não dava nem para ir no mercado, porque o preço subia sem justificativa nenhuma para tudo, sabe? Então, conseguir hoje a competitividade dos destinos também faz com que esses destinos e essas empresas e tudo mais trabalhem a favor de você conseguir ter uma experiência melhor, né? O destino ele não se mantém mais por ser o destino. Florianópolis não se mantém mais só pelo nome de Florianópolis, né? Você tem que trabalhar, está sempre trabalhando. Eu uso sempre um exemplo de Gramado, que a gente começou a trabalhar lá em Gramado e foi uma fala do secretário na época. Ele falou que se Gramado não tivesse se reinventado, tinha morrido quanto destino turístico agora, porque a geração que frequentava Gramado lá na década de 90 já não é mais essa geração que está viajando tanto. E eles tiveram que se reinventar totalmente. Olha a potência que é hoje. E Floripa faz isso também. Ela se reinventa e começa a gerar outras fontes de turismo que vai além do turismo massivo, né? E a gente tem que se preocupar com a população local, né? Para que a população não sinta esse impacto, não só da vinda do turista, da geração de renda, mas a população está aqui tem que se manter, e ela acaba usufruindo e indo nos mesmos locais, fazendo as mesmas compras. É um processo bem complexo. E eu acho que a tecnologia aí ela vem para ajudar bastante também, né? Os destinos, as empresas, pousadas, hotéis, enfim, toda essa cadeia está aprendendo a utilizar a tecnologia para isso. E você consegue promover sem gastar muito, né? Então, olha a alteração que foi de investimento que tinha para promover um destino, para trazer, do que é hoje. Então, nossa, hoje com um bom Instagram, aí você estando nas redes sociais, você consegue atrair muito mais do que necessariamente está. Claro, o face-to-face sempre é bom, está presente, mas a gente aprendeu que durante a pandemia a fazer as coisas de maneira diferente, né? Então, acho que isso é interessante a gente trabalhar também. Eu vou interromper rapidinho, colega. A tua pergunta era sobre esse assunto específico, né? Então, eu vou levar o microfone, tá? Senão a gente abrir no final. Mas já agora, meter essa cara, vai fazer, querido. Pode dar. Bom dia. Tudo bem? Ao encontro desse assunto, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, se chegou a uma conclusão inicial de uma forma de resolver isso, que é uma questão de criação de identidade turística para regiões, né, e cidades ao encontro. Com isso, se consegue fazer um filtro do teu turista, de quem te visita, enfim. Quanto o senhor Vini falou na questão que é possível hoje saber quantos visitantes tiveram aqui em Florianópolis, enfim, né? Existe no governo federal a câmera 4.0, certo? Aqui no governo estadual, gerenciado pelo senhor, né? Também a câmera aí de turismo, que acaba trabalhando com essa questão toda. E o que se percebe que não é diluído, talvez, essa capacidade de informações, de tecnologia para os municípios, né? Tanto que não consegue fazer essa fragmentação inteira. E aí, o meu questionamento, né, se eu puder fazer uma colocação, de que forma que talvez o governo estadual esteja trabalhando para que chegue no município, para que o município também se promova, né, e não só a capital do estado, que normalmente é onde se concentra maior número ali de frequentadores, de riqueza e bem frequentadores, enfim. Posso falar? Beleza, eu vou responder o que eu acho do Estado, mas eu sou aqui da Prefeitura de Floripa, tá? Mas, beleza.
Eu acho que a Santur evoluiu muito na questão da gestão de dados. A gente tem um projeto bem legal, capitaneado pela Luana, que é o Almanac, que tem dados bem interessantes e com pesquisas atualizadas. E a Santur está fazendo agora uma grande pesquisa de demanda também. Fazia anos que não se fazia, né, Thaís, né, Juscelia? Fazia muitos anos, acho que desde o tempo do Luiz Henrique não fazia. Mas eu penso que a gente está conseguindo, aí falando turismo geral, independente de eu ser prefeitura e o Estado ser outro, né? Acho que a gente está conseguindo disseminar e promover mais os pequenos municípios, coisa que há 10 anos não existia. Vou citar rapidamente aqui, né? Claro, Floripa e Balneário são os destinos historicamente classe A no turismo, no mapa do turismo, blá, blá, blá. Itapema, Bombinhas também, já faz algum tempo, Garopaba, né? Mas a gente nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de destinos da Serra Catarinense, como, por exemplo, Urubici. Como lá no extremo sul, no sul, Praia Grande. Hoje em dia, meu Deus, né, a mídia mãe ainda é muito importante. Quando faz um Globo Repórter de um destino desse, começa a chover, reserva, coisa e tal. Mas a gente tem, hoje tem fluxo de turista para Fraiburgo, tem fluxo de turista para as águas termais do extremo oeste, né? Acho que a gente evoluiu bastante e, naturalmente, né, mesmo em regiões desenvolvidas, turisticamente mais desenvolvidas no mundo, a gente tem aqueles destinos que são polos e tem aqueles destinos que estão crescendo. Aqui eu percebo que o governo do estado ele faz um trabalho de tentativa de participação dos destinos nas feiras, nas rodadas, etc. Nem todo mundo tem condições financeiras de ir, o município não consegue. Muitas vezes, por exemplo, nós fomos para a BTL agora em Lisboa, em março. A Santuro comprou o stand e foi eminentemente gente de Floripa, né? Foi a prefeitura, foi o convention, foi mais 2 ou 3 hotéis, coisa e tal. Primeiro porque o mercado ainda não está consolidado, Portugal, oxalá tenhamos o voo em novembro de 2023 direto, mas o pessoal tem que escolher muito bem ainda qual mercado que vai atuar. Talvez Floripa, há 20 anos atrás, fosse igual, mesmo já referência no turismo de praia, mas fosse igual, do tipo, a demanda vem de forma orgânica. Nesses destinos, ainda vem de forma orgânica. Talvez quando parar de vir, porque agora está assim, quando parar, quando a curva da demanda estabilizar, o pessoal, opa, a gente vai ter que promover agora. Mas eu percebo que muitos destinos estão muito mais organizados. Eu estou há 25 anos formado em turismo, apesar de parecer muito mais jovem. A gente está vendo que os destinos estão muito estruturados e algumas coisas assim, ó. Por exemplo, a região lá do Quiriri. Eu não tenho a estrutura que o pessoal do Quiriri tem para trabalhar aqui em Floripa, cara. Os caras estão azeitados de um jeito, com a energia privada, que eles têm 6 ou 7 profissionais de ponta e os caras têm uma sala de situação que eles sabem o dia que está chegando o ônibus, quem são os caras do ônibus. Então, acho que a gente vai caminhar nesse sentido. Eu não sei exatamente quais são as políticas públicas que a Santur desenvolve nesse momento, mas eu sei que as feiras eles desenvolvem. E a Santur tem participado, voltou a participar de feiras, coisa que nos últimos anos não estava participando. E agora a Santur tem uma agência de viagem, uma agência de propaganda também para poder esmiuçar. E a gente percebe claramente nas campanhas que Floripa e Balneário não são nem tocadas. E eu acho ok. Acho ok. Tem que dar uma maior, mais dignidade aos municípios todos do interior e colocar o pessoal, não só do interior, mas os menos favorecidos do ponto de vista da demanda e da penetração da imagem nos principais mercados, para que eles cresçam também. Não esquecendo que, para crescer, precisa ter infraestrutura. Também não estou dizendo que é um clichê, e para mim é uma falácia, do tipo, primeiro temos que arrumar a casa para receber turista. Isso não existe. A demanda vem dinheiro, algum empreendedor e o governo vai olhar e falar, opa, está vindo turista, temos que arrumar a casa. O contrário é teórico que não funciona na prática, né? Ninguém vai botar dinheiro, investir X milhões, centenas de milhões, o empresário não vai construir um hotel se não tem turista, porque não, vou construir um hotel para ter turista. Não existe. Mas eu acho que a gente está caminhando bem. Santa Catarina é um estado de referência no Brasil. Lembrando que a gente é Brasil, então a gente joga a Série A bem, mas quando a gente vai competir na La Liga ou etc., a gente não é Série A no turismo ainda. Mas a gente tem evoluído bastante, eu tenho certeza eu tenho certeza mesmo que quanto mais tempo a gente está se estruturando ainda mais e nos tornando mais profissionais também na promoção, para que a gente consiga atingir o estado inteiro
não de forma igual, porque os destinos são diferentes, mas a gente está ficando cada vez mais competitivo por aqui, sim. Complementando, Vini, me vieram duas, Barra Velha, né, que é um destino que ninguém ouvia falar. Pô, Barra Velha, eles estão se vendendo agora, pô, a primeira praia chegando em Santa Catarina. Então eles montaram a área de evento, tá ali, né? Então vendendo acesso, mobilidade, cada município, né? Citando eles. Gente, quem vai subir a Águas Moras, Rancho Queimado ali, né? Final de semana, então esse microturismo tá aparecendo, né? Aluguel, assim, Rancho Queimado, assim, tu faz fila para tomar café no final de semana, né? Então tem uma demanda aparecendo aí, né? Que não aparece nesse macro, que vai trabalhando nessa linha regional. Gente, estamos indo para nossa reta final, já tá voando, né? E eu quero fazer duas perguntas, pelo menos ainda. A primeira como é que foi essa lei de inovação na cidade, né, Vini? Acho que a Smart Tour se beneficiou dessa lei, foi uma das primeiras, mas falar um pouco como é que essa lei estimula a inovação no município. Vai lá. Bom, Mais curtinho, tá? Estamos na reta final agora. A lei da inovação tem alguns pais da criança, claro, quem assinou foi o Jean, mas os padrinhos, né, é o Marcos Rocha, que é o ex-superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Juliano Pires, que é o secretário de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, e também a participação, na época, o Luke da CIF, mas é o Luke do Sebrae, e alguns outros players aí que contribuíram muito na elaboração do projeto de lei, que foi para a Câmara Municipal. Basicamente, ele é uma lei de renúncia fiscal. As empresas submetem à prefeitura um projeto, o projeto é avaliado por gente que não é da prefeitura, né? Ah, tem sacanagem? Não, é um projeto totalmente externo, avaliação totalmente externa. O projeto, estando apto, ele pode captar recursos privados de até 20% do ISS de uma empresa daqui, ou até 20% do IPTU daqui. Às vezes consegue aprovar, não consegue captar, às vezes não consegue aprovar, mas às vezes consegue aprovar e captar, né? E uma coisa que eu fico bem feliz, porque a gente lá em 2017 propôs a fusão entre as secretarias, que hoje pelo menos 1/3 dos projetos que são submetidos à Lei de Inovação são da área de turismo. Quer dizer, empresas Turistex, né? Então a gente fica muito feliz. Então, pô, a Juscelia passou por lá, outros tantos. O Floripa Hike, que não é mais Floripa Hike, é Hike. Floripa Hike passou por lá, teve aporte do Floripa Shopping. E tantas outras empresas de turismo. A Turdata está pleiteando entrar lá também agora. E várias empresas de turismo, ou de software, mas aplicado ao turismo, tecnologia aplicada ao turismo, inovação ao turismo, estão indo lá, e 1/3 mais ou menos é de empresa Turistec. Então a gente fica bem satisfeito. E tem exemplos aí, a FEComércio faz aquele concurso, festival, premiação que fazem, o próprio Estado faz o Inovatur, quer dizer, há 5 anos, cara, isso não existia, né? Há 3 anos isso não existia, né? Então a gente tem dado passos muito importantes, e as soluções que são daqui, muitas vezes dá para escalar e dá para monetizar muito melhor em outros destinos por aí. Juscelia. É massa pra caramba, gente. Essa lei de inovação é muito legal. Eu digo isso porque a Smart Tour foi a primeira empresa que foi aprovada, então já entramos para a história, né, de Florianópolis, porque foi a primeira empresa a ser aprovada e que conseguiu captar esses recursos. Mas aqui é o que o Vini falou, a diferença disso tudo em Florianópolis está o ecossistema que a gente tem aqui. Então, se hoje a Smart Tour chegou e está posicionada muito bem, é porque a gente tem um ecossistema muito forte aqui. A gente tem a lei de inovação, que ajuda muito, bons projetos vieram na sequência. A gente tem o Sebrae daqui, que nós somos parceiros do Sebrae também e atuamos como solução de mercado. A gente tem a CAT, a gente tem capacitação, a gente tem o Sinapse da Inovação, a gente tem o Co-Creation. Então, putz, é fácil assim, né? Se tu tem uma boa ideia, se tu tem excelentes parceiros, cara, não tem muito como dar errado, né? Necessidade de mercado, bons parceiros e boas ideias, tem que dar certo mesmo. Mas a lei de inovação, a gente tem outras leis no Brasil também, mas eu acho que essa aqui ela tende a dar certo, porque envolve todo esse ecossistema que é a Floripa, né? Eu não sei se em outros locais ela seria tão bem aplicada como ela é aqui, mas eu diria que foi um gol de placa mesmo, juntar o turismo e a tecnologia para essa parte da lei de inovação. Pode seguir. Pessoal, vamos para a reta final agora. Vou passar o microfone. Perguntas aqui? Se não, vai lá. Olá. Bom dia, quase boa tarde. Pessoal, uma pergunta para o Vini, rapidinho.
Com a reabertura das fortalezas, uma fortaleza já foi aberta e em breve outras estão sendo reformadas e serão abertas aqui em Florianópolis. Como isso está no plano do município para utilizar esses espaços públicos renovados? Bem interessante a pergunta, companheiro. Primeiro dizer que, com algumas requalificações que a gente teve em alguns espaços urbanos importantes, a gente tem vida nesses espaços, que coisa que a gente não tinha. Vamos começar lá em 2014 com o mercado, para não dizer que o Vini está fazendo propaganda da gestão, que ele faz parte. Não, cara, vou começar lá no mercado de antes. O Largo da Alfândega, que foi totalmente requalificado agora. O próprio prédio da Alfândega, não só o largo, mas o prédio da Alfândega, já são lugares habitáveis agora. Ponte, né, Vini? A ponte Estilo Luz, cara, não dá para... Né? As cabeceiras, a Insular, a Continental, o próprio Parque da Luz, que faz parte da cabeceira insular, as próprias praças, né, cara? A gente passa ali, passamos hoje ali na Trindade, né, vindo para cá. Pô, mas o que tem a ver com o turismo? Cara, são os espaços urbanos que começam a ter um novo frescor, né? E se a gente buscar praça por praça, lá no meu bairro, no Carianos, né? O pessoal é sul da ilha? Não, é sudeste. Não é nem sudeste, sudoeste, né? A gente tem uma praça fantástica, meu Deus, que massa, e em vários locais da cidade, o Parque Linear do Córrego Grande, etc., a gente tem essa possibilidade de utilização do uso, né? No caso específico das fortalezas, além do IPHAN estar participando daquele processo de tornar patrimônio da Unesco, coisa e tal, ali tem uma característica peculiar, porque quem tem a gestão é a Universidade Federal, né? Inclusive o IFSC, que é a minha origem, né? E um dia eu volto para lá, eu acho, né, Salomão? O IFSC tem um trabalho bem interessante de extensão ali com os guias de turismo, bem legal, os condutores culturais também, para utilização. Basicamente, a gente estimula a criação de roteiros. Agora, sendo, entre aspas, meio liberal na minha fala, não adianta a prefeitura criar roteiro ou criar coisa assim, tá? Que tem que criar o privado, porque quem vai vender é o privado. Então, a gente fica assim... Eu criei um roteiro religioso em Floripa. Alguém comercializou, alguém vendeu, chamei um monte de operador receptivo, coisa e tal. Não teve uma pessoa que comprou o roteiro de nenhuma operadora porque ninguém abraçou, né? A própria Rota de Inovação, exemplo clássico, que é tudo certo para dar... vai lá, é a prefeitura que vai tocar? Não é, tem que ser o privado, né? Está aqui o Nelson, que não deixa mentir, um grande consultor da hotelaria e morador aqui da Cachoeira, né? Então, a prefeitura dá as bases, ou no caso, o governo federal, que fez toda a reforma, né? Né? Mas quem tem que tocar a operação, não só a gestão, mas quem tem que comercializar é o privado, né? A prefeitura pode, vamos fazer um evento bacana lá, e vamos fazer um evento bacana lá, agora 28 de novembro a 2 de dezembro, vai ter o Understanding Risk, que é um evento de gestão de desastres do Banco Mundial, que vai acontecer em Floripa, e a abertura vai ser lá na Fortaleza, justamente para mostrar, são 700 engenheiros, geólogos, geógrafos do mundo inteiro que vêm para cá, e mais 3.000 pessoas de forma online, em 5 outros pontos do mundo, que vão estar acompanhando os especialistas aqui, para a gente utilizar muito bem como outros destinos, até menos relevantes do ponto de vista turístico, utilizam as suas fortalezas, as suas construções históricas, como, por exemplo, São Luís do Maranhão. Fiquei apaixonado por São Luís, não conhecia, como a minha irmã se mudou para lá, agora tem pouso mais barato. Estive lá mês passado e o Casario Histórico de São Luís, é o segundo maior do Brasil, só perde para Salvador. Fantásticos eventos todos no casario, nos casarios históricos, nos quarteirões, tudo isso e tal. E São Luís é turisticamente relevante? Sim, mas perto de Floripa não recebe nem de perto a quantidade de gente, não é tão reconhecida como atrativo turístico, como destino turístico, apesar de ter os Lençóis Maranhenses, Barreirinhas do lado, coisa e tal. Mas então a gente tem sempre a perspectiva de, Vini, vamos fazer um evento, vamos jogar, vamos conversar com o IPHAN, vamos conversar com a SPU, vamos fazer um local diferenciado para utilizar isso, ao mesmo tempo que a gente entende que o papel do privado é muito importante, né? O papel do privado para comercializar, só ele pode vender, a gente não pode vender como órgão público, né? Perguntas? Diga lá. Bom dia. Meu nome é Ana Paula, eu moro em Ratones, na roça da ilha. E falando não especificamente do Ratones, mas pensando nessa fala de vocês, para tentar unir essa pegada da inteligência com a tecnologia, né? E olhando para o turismo, e aí olhando agora, né? Falando daquilo que eu conheço do turismo rural. E
E pensando nessa conversa, eu achei muito interessante que o Vini falou de misturar essas secretarias, porque sim, necessariamente me parece que precisa um dedinho lá de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Não que a infraestrutura seja necessária a priori, mas quando o projeto está caminhando, como é que acontece essa conversa, Vini, dessas secretarias, para que a gente possa também pensar em gerar essa possibilidade, né? Acho que a Juscelia falou, né, de Gramado. Gramado é essa, né, fantástica, destino fantástico, né, que as pessoas vão e gostam e curtem, e claro, tá todo mundo conversando junto, né, o privado e o público o tempo todo. Em que ponto isso acontece, Vini, para a gente poder pensar assim num desenvolvimento e aí aliar a pegada da turismo inteligente e tecnológico, né, mas pensando que é necessária também, né, essa pitada do desenvolvimento urbano, né, de pensar que o turista também quer chegar num lugar que ele tenha ali uma praça, que ele tenha uma rua com uma calçadinha, que ele consiga entrar, né, nesse lugar que está iluminado, que tem uma placa, que tem uma sinalização. Rola essa conversa entre as secretarias? Fala um pouquinho para a gente. Legal. Quero dizer que a Ana Paula tem a Aio Kombucha, que é a melhor kombucha do mundo, né? Então ela ficou sem graça, que eu falei, mas é fantástico. Eu não gostava de kombucha, comecei a gostar por tua causa, pela Aio, né? Que é fantástico. Ela é um dos empreendimentos, a Aio Kombucha e o Observatório Caminho do Meio, lá no Ratones, é um dos empreendimentos que faz parte do Ratones Rural. Esse trabalho que foi capitaneado pela Amora, a Associação Moradores dos Ratones, e pelo SEBRAE, e no ano seguinte teve a participação efetiva da Prefeitura. Mas essa pergunta é muito importante. Eu acho que, além da interação unilateral, tipo demanda direto para o turismo, coisa e tal, tem algumas outras formas interessantes. A própria Associação de Moradores tem uma força muito grande. Seja junto ao Executivo diretamente, ou ao vereador da região, ou também, no caso de Florianópolis, nós temos os Conselhos de Desenvolvimento, né? No caso aqui tem o CODENE, inclusive teve reunião na segunda-feira agora aqui na Cadepol, aqui pertinho, e tinha gente do Ratones lá, inclusive. E, claro, as demandas, nenhuma prefeitura no mundo consegue dar conta das demandas todas que uma cidade tem, isso é fato. Nenhuma prefeitura, nem estado, enfim. Mas eu vou falar um troço que eu não poderia falar, que eu estou do lado de cá do balcão agora, mas a pressão ajuda, né? É importante ter pressão para o setor público se virar e, entre aspas, colocar na frente uma demanda de uma determinada região em detrimento de outra região. Porque como o dinheiro, infelizmente, não é, o recurso não é infinito, se fosse, né, aquele The Sims, que a gente vai lá, faz o códigozinho, joga o dinheiro infinito, né? Essa coisa do diálogo e fala, pô, a gente quer. Eu estou com as demandas, por exemplo, da Ratones Rural na minha mesa e na mesa de uns 3 ou 4 secretários, por exemplo, né? Então, assim como eu estou com as demandas aqui da região, da via gastronômica da Ponta Norte. A via gastronômica da Ponta Norte, que é Cachoeira, são as mesmas demandas relativas à urbanização, né? Cachoeira, Lagoinha, Praia Brava e Ponta das Canas. Então, a gente tem, sim, que olhar a questão de infraestrutura, porque o turista também não quer só a experiência roots, né? Ele tem que ter um mínimo de estrutura, ok? Mesmo nos espaços rurais, né? Mas eu acho que essa questão de, no caso aqui especificamente, né, Conselho de Desenvolvimento, as próprias comissões de turismo na Câmara, a própria, podemos chamar numa reunião ampliada do Conselho Municipal de Turismo, a associação especificamente Amora, ou outras associações, quando tem demanda, essa tem funcionado e o nosso gabinete está sempre aberto para receber as demandas e podemos fazer uma reunião, inclusive, em conjunto com outros secretários também, para ouvirmos as demandas todas. Reta final, galera. Fechamos o nosso debate. Última rodada de perguntas. Mais alguém? Gabi, considerações finais. Deixa contato, Instagram, WhatsApp, boleto para pagar, deixa tudo. Bom, minhas considerações finais são: o turismo ele é feito, é um serviço. Serviço é feito por pessoas. Lugares bonitos tem em todo lugar. O que faz um destino único são as pessoas, a história e o local. Turismo, a sustentabilidade não é uma palavra sexy, ela é uma coisa não negociável. Se a gente desenvolver o destino sem cuidar do meio ambiente, sem cuidar das pessoas, vai dar errado. Então, colaborem, se envolvam,
dê espaço para as minorias poderem participar, que todas as vozes sejam escutadas. Construam o destino de vocês, a casa de vocês, Florianópolis, o Estado, Santa Catarina, o Brasil como destino, juntos. Porque se a gente não se envolver, as coisas realmente podem ir para uma direção que não vai ser bom para a população local, para o meio ambiente. Então, assim, façam parte, participem, colaborem e pensem nisso. Temos que envolver pessoas e temos que cuidar das comunidades locais. Meu contato, bom, Gabriela, da ATTA, Adventure Travel Trade Association, Gabi Stowell no Instagram. Tenho meu cartão aqui, depois quem quiser falar comigo, estarei por aqui mais um tempinho. Obrigada pela oportunidade. Eu já falei muito, então vou falar bem rápido. Opa. Valeu, Gabi. Eu já falei muito, então vou falar bem rápido. A gente tem, eu acho que um grande desafio. Todos os desafios são importantes, mas a gente tem um grande desafio, inclusive nas pesquisas relacionadas com as principais críticas, especificamente sobre Florianópolis, só tem um item que o turista bate com o morador, que é o saneamento. Esse é o grande desafio de Florianópolis para os próximos anos, mais até do que a mobilidade, do ponto de vista do turista, no caso, é o saneamento. Então, eu acho que a palavra-chave para os próximos anos vai ser trabalhar rede, se ligar na rede, emissário sim ou não, enfim, mas esse assunto é o assunto que está na pauta, tem que estar na pauta do Estado, dos municípios e extrapolando aqui em Florianópolis, né? Meu pai tomava banho na beira-mar, minha mãe tomava banho em Coqueiros, eu tomava banho em Canasvieiras e a gente vai indo para outros lugares, né? E esse vai ser o grande desafio que a gente tem. No mais, agradeço a todo mundo do evento, Salomão, obrigado, Rodrigo, colegas, estou à disposição no @prof, de professor, prof. Vini De Luca. Não lembro se é com 2 Cs ou com C agora. Com 2? Com C? Prof. Vini, não lembro, mas ele está lá. Ou então Setur.Floripa também me acham lá. Obrigado, pessoal. Bom, e para finalizar, então, gente, como startup, e eu queria dizer que acreditem nas ideias, né? Eu acho que muita gente aqui percebe que é da área do turismo ou não, identifica dores, e essas dores podem gerar soluções que podem ajudar muitos outros locais também. Então, Floripa é uma característica de empreendedorismo. A gente tem realmente uma base muito sólida aqui para criar novas startups e novas soluções, e vir aí ter um exemplo como a Smart Tour, que está hoje entre as top startups mesmo. Então, eu acho que acreditem e façam, sabe? É de um sonho louco que saem esses grandes resultados, e a gente tem um aporte muito bom aqui em Santa Catarina e que todo mundo saiba realmente aproveitar. Obrigada. Obrigado, meus queridos, pela presença. Vamos me despedir também. Eu sou o Guia Manezinho. Alguém aqui não é Manezinho, mas mora em Floripa? Boa, todo mundo que está aqui vai passar no meu stand depois para tirar seu manecagem, tá? 48 horas, se alguém não passar na prova, vem a Polícia Federal para recolher o pessoal que não é manezinho aqui ainda, tá? Pessoal, estou com o stand ali fora, tem alguns outros co-creators que estão ali também, beleza? Bom, obrigado pela oportunidade. Baita cal, hein? Que beleza. Termino dizendo uma coisa que eu costumo dizer nos meus roteiros. É preciso muitas vozes para contar a história de um lugar. A gente teve aqui vozes concordantes, eventualmente dissonantes, mas especialmente vozes que estão para somar. Muito obrigado pela presença. Eu sou o Guia Manezinho. Até mais, 6 da tarde, estou no último painel do dia. Valeu, raça. Obrigado. Parabéns de novo.